No meio das minhas férias, eu e Esté estávamos conversando e a gente estava falando sobre igreja. Não é férias, né? Mas a gente não consegue desligar da igreja. E nós estávamos falando que somos privilegiados. Eu me sinto um pastor privilegiado. Em muitas coisas eu sou privilegiado, mas eu sou privilegiado por ter gente como você, por você ser um líder, ter gente com liderança como a sua. Eu sou muito privilegiado. Eu tenho assim gratidão no meu coração de saber que você exerce uma liderança na igreja, para o reino de Deus, na vida das pessoas. Então, irmão, que Deus abençoe você muito. E deixa eu te falar, você que é líder, e você que ainda não é líder, mas é líder em potencial. Você que ainda não é líder, não se sente capaz de assumir uma liderança, não deixa o diabo colocar isso no seu coração, não. Deixa não. Todos nós fomos chamados para liderar. Todos nós podemos liderar. E você que é líder, louve muito a Deus por esse privilégio de você poder liderar. Louve muito a Deus mesmo, porque é realmente um privilégio liderar. E não deixe o diabo colocar no seu coração que você não é capaz de exercer uma liderança eficaz, eficiente. Você é capaz sim. Eu quero orar no final desse culto, e possivelmente não irei orar sozinho, para que Deus potencialize você, para que Deus destrave coisas dentro de você, para que você seja um líder eficaz, um líder eficiente, um líder cheio de capacidade, ungido, cheio de autoridade. E todos os cultos de liderança nós vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus levante líderes na igreja. A igreja primitiva, quando ela crescia, eu já vou ler o texto. Logo assim que desceu o Pentecostes, aconteceu o batismo de Pentecostes, a igreja começou a crescer e crescer muito. E a igreja cresceu em 4 níveis: espiritual, estrutural, orgânico e numérico. Espiritual, orgânico, estrutural, orgânico e numérico. E quando a gente fala assim, então quer dizer que a igreja cresceu em estrutura, que a estrutura da igreja... Obrigado, Daniel. Que a estrutura da igreja cresceu na época da igreja primitiva e a estrutura é físico? Não. Crescimento estrutural da igreja não é o físico. Enquanto a gente olha para um lugar como esse, a gente vê estrutura, coluna, telhado, piso. Crescimento estrutural de uma igreja é liderança, porque a liderança é a estrutura de uma igreja, dá força à igreja. Então ela crescia espiritualmente por quê? Porque os crentes eram cheios da presença de Deus. Os crentes viviam debaixo da graça de Deus. Eles viviam na doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão, eles eram cheios do Espírito. Então eu cresci espiritualmente, mas também cresci estruturalmente. Por quê? Porque a cada dia Deus levantava novos líderes. Que a nossa igreja possa ser uma igreja assim, de um crescimento espiritual, estrutural, orgânico e numérico, de forma poderosa, para a glória de Deus. Amém? Então eu quero louvar muito a Deus por sua vida. Eu, como pastor dessa igreja, louvo muito a Deus por você. E te agradeço.
Mas mais do que eu te agradecer, mais do que eu ficar feliz e agradecer a Deus por você, saiba de uma coisa: Jesus, que é o nosso líder maior, nosso exemplo de liderança, e é sobre ele que eu quero falar, está muito feliz de saber que você está disposto a exercer uma liderança no reino de Deus, na igreja dele. Que Deus abençoe você e muito por isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 13. João 13, texto que você conhece bem. Eu quero falar sobre uma liderança impactante. Uma liderança impactante. João capítulo 13. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o Senhor o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço agora não sabes, mas tu compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Porque bem sabia que quem havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Vamos orar? Precisamos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa porção da tua palavra. Aplica ao nosso coração essa palavra, Senhor. Aplica essa palavra por misericórdia e graça aos nossos corações. Fale conosco através dela, no nome de Jesus. Amém. Eu não vou aqui falar de conceito de liderança, que é liderança, porque isso nós vamos ver depois, à frente, até mesmo nos nossos estudos, na nossa escola. Não iremos nos preocupar com isso. A nossa intenção aqui é sempre trazer uma palavra que possa abençoar a sua vida e alinhar sua liderança com a vontade de Deus, para que você seja usado por Ele. Irmãos, liderar não é fácil. Eu reconheço que liderar não é fácil. Se você me perguntar, pastor, algum dia eu fui pressionado de alguma maneira ou tentado a desistir por muitas vezes. Liderar não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje em que
há um espírito de acomodação e desânimo rondando nossa mente. Realmente liderar não é fácil. A gente precisa dar um pouco mais. A gente precisa dar mais tempo, se doar mais, estudar mais, fazer sempre um pouco mais ou ainda mais. E claro, temos uma vida muito corrida, muito cheia de coisas, de atividades, casa, família, trabalho, enfim, nossa agenda é cheia. E aí temos que liderar. Por quê? Porque fomos chamados para liderar. Isso é um grande desafio. Mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande liderar. Por que é um privilégio muito grande liderar? Porque quem deu a liderança foi Jesus. Quem te deu a liderança não fui eu. Eu não tenho o poder de outorgar liderança a você. É claro que a gente direciona, mas a capacidade de liderar não vem do pastor da igreja, não vem do pastor Leonardo, não vem aqui dos irmãos, não. A nossa capacidade de liderar vem de Jesus, vem do Senhor. Ele é a nossa referência de liderança. Você não está aqui nessa noite, querido, por acaso, não é mais um culto, você está num momento de adoração, a gente acabou de adorar o Senhor. E penso que é o momento da gente alinhar nossa liderança, alinharmos juntos, afiar o nosso machado. Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, ele era um camponês, era um homem da roça, tentou várias vezes ser presidente dos Estados Unidos, e um dia ele conseguiu. Alguém chegou para ele e falou assim: Abraão, você que é presidente agora dos Estados Unidos, eu vou te fazer uma pergunta, querendo testá-lo. Você tem um machado e você tem um pinheiro. E você tem 3 horas para cortar o pinheiro. Por onde você começa? Como é que você faz? Como é que você vai conseguir o desafio de cortar um pinheiro em 3 horas? Logicamente, que cortar um pinheiro em 3 horas era difícil. Abraham Lincoln respondeu: para eu cortar em 3 horas um pinheiro, eu levaria pelo menos a metade do tempo afiando o meu machado. Liderar é sempre afiar o machado. É sempre afiar a ferramenta. Para quê? Para servir, para trabalhar. E para cansar menos. Porque liderar cansa. Eu sei que cansa. E você sabe que cansa. Portanto, todas as vezes que tivermos num culto como esse de liderança, lembre-se, é um tempo que o Espírito Santo está afiando o seu machado, para você se tornar uma ferramenta afiada, poderosa na mão de Deus, para Ele usar você. Amém? Entendo que Jesus é a nossa referência maior de liderança, de líder. Jesus foi o maior líder que esse mundo já viu. E nós vamos aqui, nas próximas 3 quintas-feiras, só falar de Jesus, o nosso mestre. E entendo também que a liderança de Jesus, ela tinha, estou falando tinha porque estou falando de Jesus enquanto esteve aqui. Jesus fundamentou a sua liderança em alguns pontos, em alguns princípios.
Eu vou destacar 3. E cada quinta-feira eu vou ficar com uma dessas 3. Jesus fundamentou sua liderança, primeiro, em uma liderança servidora. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Depois, Jesus fundamentou a sua liderança numa liderança discipuladora. E por último, Jesus fundamentou a sua liderança em uma poderosa liderança influenciadora. Hoje estarei aqui olhando com você para esse texto e quero observar algumas coisas com você nessa noite. E eu espero que, assim como os discípulos ficaram impactados com aquilo que Jesus fez, com a forma de liderar os discípulos nesse momento, eu espero que a sua liderança seja impactante nesse tempo. Bom, como já disse em outros momentos, esse capítulo 13 aqui, o capítulo 17 de João, é um bloco só de capítulos, é um momento só, é um contexto só. Jesus aqui está reunido para os seus últimos momentos com os seus discípulos, antes de ir para a cruz. São as últimas instruções, são as últimas palavras, são os últimos momentos. São as últimas horas que ele iria passar com os seus discípulos antes de passar pelo seu flagelo. É só você reparar que depois desse momento Jesus vai para o Getsemane e logo depois, evidentemente, para a cruz. Então, assim, são 4 capítulos, irmãos, intensos. São 4 capítulos, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos intensos, de um momento de afiar e de alinhar a liderança. Nessa perspectiva de liderança, se você olhar esses 5 capítulos, o que você vai enxergar é Jesus alinhando a sua liderança. E quem é a liderança de Jesus imediata? Seus discípulos. 12, quer dizer, 11, porque Judas sai logo. Então, antes de ir para a cruz, ele passa esses preciosos momentos que são imprescindíveis para que os discípulos pudessem depois exercer as suas lideranças. Esses 5 capítulos são imprescindíveis na vida desses 11 apóstolos. Tudo que Jesus falou aqui, depois que Jesus ressuscita e vai para o céu, o Espírito Santo dá assim um start na mente deles, e eles vão lembrar de tudo que Jesus falou nesse momento. Inclusive, Jesus fala aqui, falando sobre o Espírito Santo, dentro desse bloco de capítulos, ele vai dizer: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ele está falando desse momento. O Espírito Santo, depois que Jesus foi para o céu e ele desceu, eles lembraram de tudo que Jesus falou aqui. E por isso que a liderança desses homens foi liderança impactante. Eu quero olhar então com você para esse texto, que muito falou o coração dos discípulos, e que fala, porque todas as vezes que nós olhamos para esse texto de Jesus lavando os pés dos discípulos, fala muito ao nosso coração. Nós já fomos ministrados muitas vezes por esse texto, mas hoje eu quero ler com você e ver na perspectiva de liderança. Quero dividir com você então princípios que estão aqui nesse texto, que tornam a nossa liderança impactante. Tem princípios aqui nesse texto que torna a nossa liderança impactante. Eu quero dividir com você. O primeiro deles é esse aqui, ó. Ame seu liderado.
Seu amor sempre será maior que qualquer sentimento ou atitude de alguém que possa ser contrário a você. Ficou um pouco longo, ou longa a ideia, vou repetir, mas não tem como cortar a ideia como um todo. Eu vou repetir. Ame seu liderado. Seu amor sempre será maior que qualquer sentimento ou atitude de alguém que possa te ser contrário. Repare no versículo 1, a frase, amou-os até o fim. De quem o texto está falando? Quem que João está falando aqui na narrativa dele? É claro que o João está falando do amor de Jesus para com os seus liderados. E quem são os liderados? Os seus discípulos. Amou-os até o fim. Mas repare que quando termina o versículo 1, o versículo 2 vai falar de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Pode falar. Quem é essa pessoa que está no versículo 2? Judas. Judas ou Iscariotes. Não Judas Tadeu, Judas Iscariotes. Repare que o amor de Jesus faz um agudo contraste entre o seu amor e o ódio de Satanás manifestado em Judas. Reparou isso? A primeira coisa que nós vamos ver nesse bloco de capítulos, ou nesse momento de Jesus se despedindo dos discípulos com as suas últimas palavras, suas últimas instruções, a primeira coisa que nós vamos enxergar é o contraste entre amor e traição. Assim começa o momento em que Jesus está alinhando a sua liderança para que depois da ressurreição, da descida do Espírito Santo, eles pudessem exercer a liderança na igreja, ganhar o mundo. A primeira coisa é o contraste entre amor e traição. Não fique surpreso se isso acontecer na sua vida. O que levou Jesus a pegar a bacia e a toalha e servir seus liderados, em primeiro lugar, foi o quê? Amor. Amar seus discípulos. Durante 3 anos, Jesus investiu tudo nos seus discípulos, mas o que ele mais investiu foi amor. E agora, até quem iria traí-lo, ele amou até o fim. E demonstrando que o amava, que o amou. Porque se você pegar o texto, você vai ver que tem uma hora que Judas sai, mas Jesus lava os pés até de Judas. Significa dizer que Jesus amou também aquele que o traiu. As pessoas que ainda não são maduras, ou são cheias de Satanás, nós podemos até entender o seguinte: elas podem não escolher nos amar, porque na sua liderança você vai lidar com pessoas, ou você vai lidar com pessoas imaturas, e não há problema em lidar com pessoas imaturas, desde que as pessoas imaturas querem crescer, não há problema, isso faz parte do processo. Você, enquanto líder, lidar com pessoas imaturas, não há problema nisso. Todo imaturo que quer crescer é como uma criança. Você vai educar e você sabe que ela vai crescer. Não há problema nisso. Então, uma pessoa imatura que não quer crescer, eu vou colocar esse adendo, que não quer crescer, ou alguém que é usado por Satanás com algum tipo de sentimento, essa pessoa pode escolher não amar você, não amar sua liderança, mas não é te dado, meu querido líder, a opção de não amá-las. Você entendeu isso?
Não é te dada a opção de não amar as pessoas. Amar é o maior investimento na vida de alguém. Até mesmo aquela pessoa que não quer o seu investimento. O amor não escolhe pessoas. O amor não escolhe pessoas. Nós simplesmente amamos. Por isso que assim, é impactante para mim, quando eu olho para esses 3 primeiros versículos, eu olhando aqui para o meu Senhor, para o seu, para o nosso Senhor, e vendo o texto dizer que ele amou-os até o fim, inclusive Judas, é impactante para mim Jesus amar aquele que ele sabia que iria traí-lo. Por isso que é tão impactante liderar com amor. Como eu disse, amar é o maior investimento na vida de alguém. É o seu maior investimento como líder. É o que mais pode impactar uma pessoa. Seu maior investimento como líder não é o seu talento, a sua capacidade, a sua habilidade, seu conhecimento. Seu maior investimento enquanto líder é amar. Porque não tem coisa que mais vai impactar uma pessoa do que ela receber amor. Segundo princípio que eu quero dividir com você desse texto tão precioso. Assuma a condição e a postura de servo. Primeiro, ame até mesmo aquele que se coloca na condição de opositor ou de imaturo que não quer crescer. Segundo, assuma a condição e a postura de servo. Versículo 4 a 5. O 3 vai dizer que Jesus sabia, Jesus tinha ciência, tinha conhecimento, que tudo estava nas suas mãos. Inclusive, estava nas suas mãos o direito de não servir. O direito de não nos servir com a sua própria vida. Mas ele resolveu assumir a condição de servo. Ele sabia que a hora da humilhação estava perto, mas também sabia que se aproximava a hora da glória. Sabia que não faltava muito tempo para que chegasse esse momento. E também sabia que estava bem próximo a hora de voltar para a glória e assumir o trono novamente. E ele pede isso no capítulo 17, você vai ver lá. Eu quero a glória que tu me deste. Sem contar, se você ler o capítulo anterior, capítulo 12, você vai ver Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumento e sendo o foco das atenções de todas as pessoas. Da multidão que chamava ele de rei, dos judeus que achavam que ele tinha controle, domínio, persuasão com as pessoas, dos gregos que queriam falar com ele. Ele era o centro das atenções. Então assim, tudo estava voltado para ele. E segundo o texto, ele sabia que estava próximo à sua hora, não somente de sofrer, como também de ressuscitar e a hora de subir e assumir o trono. Ele sabia de tudo. Entretanto, sabendo qual era o seu poder e a sua glória, ele resolveu fazer algo impactante. É costume na Palestina, era costume ou é, não sei, pelo menos no tempo de Jesus era assim, possivelmente hoje não. As pessoas quando iam à casa de alguém, convidada, elas tomavam banho em casa. E quando ela chegava à casa na qual ela foi convidada,
por ser as ruas da Palestina empoeiradas, seus pés estavam sujos e suas mãos também. Então tinha sempre um servo, ou na porta da casa, ou na porta do lado de dentro da casa, ou do lado de dentro, ou do lado de fora. Mas esse servo, que ficava na porta, ou do lado de dentro, ou do lado de fora, o que ele tinha nas mãos? Ele tinha nas mãos uma bacia e uma toalha. Para quê? Para lavar os pés empoeirados das pessoas que chegavam àquela casa. O que eu vou te falar aqui não é exagero, até porque está firmado num costume da época. Eu não sei qual foi a ordem de entrada dos discípulos, não sei quem entrou primeiro, se foi Jesus, foi à frente, eu não sei se o primeiro a entrar foi Tomé, não sei se o primeiro a entrar foi Judas, não sei se o primeiro a entrar foi Filipe, não sei se foi João, não sei se foi Judas Iscariotes, não sei qual dos discípulos entrou primeiro. Mas um a um foi entrando e procurando o melhor lugar à mesa. Ninguém se preocupou com as mãos e com os pés. E você pode reparar no texto que eles vão cear. Depois da ceia, Jesus levanta da mesa. Está escrito isso. Bom, esta casa não se sabe ao certo de quem era. Alguns analistas do Novo Testamento vão dizer que era a casa de um rapaz chamado João Marcos. Mas era uma casa mobiliada, bonita, arrumada, que foi preparada para esse momento da ceia, pois estava chegando a festa da Páscoa. Certo é que era uma casa de alguém com condições financeiras boa, a ponto de ter nela à disposição um servo. O que acontece nesse dia é que o servo ficou de folga. Deixa eu assim fazer uma alegoria. Talvez o dono da casa fez ali não sei como é que se fala o nome, uma lista dos itens pedidos por Jesus. Os elementos da ceia, a mesa, o vinho. Mas não colocou na lista a presença de comigo gente, de um servo. Aí eu estou só imaginando, tá? Não estou dizendo que é assim. Mas a essência é assim. O dono da casa disse o seguinte: bom, me pediram tudo isso, Jesus me pediu, mas não me pediu servo. Então, meu filho, vai passar, vai para sua casa, está de folga. Então entra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Os 12 discípulos entram, ninguém se preocupou em pegar a sua mão, os seus pés e lavar. Jesus, então, depois da ceia, o que ele faz? Isso é impactante. Ele vai tirar, ele faz duas coisas antes de pegar a bacia e toalha. Ele tira as suas vestes. Vestes que caracterizava a figura de um mestre. E ele levanta da mesa. Vai, não sei se do lado de dentro ou do lado de fora, eu vou imaginar, porque as duas coisas eram possíveis, tanto lá de dentro como lá de fora. Vamos ficar do lado de dentro. Ele vai no canto da porta daquele lugar, ele pega a bacia e pega a toalha.
Eu estou falando com você de uma coisa comum. Tenta imaginar um discípulo dessa época, um homem dessa época, olhando para Jesus, que acabara de ser chamado de rei pela multidão. Tenta imaginar um discípulo olhando para Jesus, vendo ele tirar a sua roupa, que caracterizava alguém de posição, e pegar a bacia e a toalha. O que passou na cabeça desses rapazes? Jesus, então, faz o quê? O trabalho de um servo. Literalmente, ele vai assumir a condição e a postura de um servo. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de comunhão. E bacia e toalha só os servos usavam. Nem todo momento vamos estar à mesa. Tem hora que temos que assumir a bacia e a toalha, meu querido líder. Mesa nem sempre vai impactar as pessoas. O que elas precisam para serem impactadas é a nossa disposição em servi-las. É da nossa postura de servos. Então não foi qualquer pessoa que deixou a posição de destaque da mesa para assumir a bacia e a toalha, para substituir o servo que possivelmente ficou de folga naquele dia. Foi Jesus. Agora, se Jesus assumiu a condição de servo, teve a postura de servo, por que eu e você vamos sempre estar preocupados em ficar sentado numa cadeira? A síndrome da cadeira. Tem um homem na Bíblia, eu não sei se eu falei isso aqui em outro lugar. Tem um homem na Bíblia que a sua história começa numa cadeira e termina numa cadeira. Eli, o sacerdote. A biografia rápida de Eli começa em uma cadeira e termina em uma cadeira. Começa numa cadeira como? Ele está sentado na cadeira, vendo Ana entrar no templo, agarrar os pilares do templo, chorar, buscar, pedir, clamar por um filho. E por estar prostrado numa cadeira, ao invés de se aproximar imediatamente em Ana e ministrar sobre ela o seu sacerdócio e falar com ela e ouvi-la, ele é crítico. Chama Ana de filha de Belial, ou pensa ser ela uma filha de Belial. É crítico. Assim começa a vida de Eli e termina numa cadeira. Como assim termina numa cadeira? Ele já está velho, sentado numa cadeira. Israel está na guerra com os filisteus. E quando vem a notícia de que a arca de Deus foi tomada pelos filisteus, dado o impacto da notícia, a Bíblia diz que ele cai da cadeira e morre. Certo que muitos momentos ficaremos sentados numa cadeira, muito embora no tempo de Jesus não era muito bem cadeira, né? Como é nosso tempo. Mas só para a gente entender. Certo que muitas vezes vamos passar o nosso tempo sentado numa cadeira, sentado à mesa, na comunhão, e comunhão é maravilhoso, comunhão é necessário, e nós participamos da ceia do Senhor exatamente por isso, porque nós temos comunhão com Ele. Mas, meu irmão, liderança não é só cadeira, não é só mesa. Liderança é pegar bacia e toalha e servir. Filipenses 2 diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Literalmente, ele está aqui assumindo o lugar do servo. O mundo está cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade, quando deveria estar ajoelhada aos pés das pessoas
servindo-as. Vou repetir. O mundo está cheio de gente que está em pé sobre a sua dignidade, quando deveria estar ajoelhado aos pés das pessoas para servi-las. Lidere com a consciência da bacia e da toalha. Lidere com a consciência de que você é servo. Vou repetir. Lidere com a consciência da bacia e da toalha. Lidere com a consciência de que você é servo. Terceiro princípio contido aqui nesse texto, na perspectiva de liderança e de uma liderança impactante. Purifique-se antes de assumir o seu lugar de serviço e o seu lugar de missão. Versículo 6 a versículo 10. A princípio, Pedro se negou a lavar as mãos e os pés. Ele não queria lavar as mãos e os pés. Está lá no versículo 6. Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Jesus lhe diz o seguinte: Pedro, será que você está tão orgulhoso, é tão orgulhoso para não se permitir que eu faça isso em você? Se você não se permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Repare essa expressão, irmão. Você não tem parte comigo. Se você não se permitir ser purificado, ser lavado, você não tem parte comigo. Isso é forte, irmão. E não é ser forte, é ser uma frase de efeito gospel, não, ou que falam por aí. É forte de verdade. Como é que você vai fazer parte do meu corpo de liderança, do corpo da igreja, se você não se permite que eu te purifique, que eu te lave? Jesus está dizendo assim: vocês não precisam lavar o corpo todo. Ele está dizendo: vocês não precisam lavar o corpo todo, que vocês já são batizados. Mas as mãos e os pés precisam. Isso porque no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles faziam serviço no tabernáculo, depois no templo. Então preste atenção que isso é uma conexão perfeita. Então o sacerdote fazia todo o sacrifício no altar do holocausto. Logicamente que ele colocava as suas mãos no animal, no sangue do animal, no altar do holocausto, fazia o seu serviço de sacrifício do animal. O primeiro utensílio, o móvel do tabernáculo do templo é o altar do holocausto. O segundo utensílio do tabernáculo do templo era a bacia de bronze. O primeiro pavimento do tabernáculo do templo era o pátio ou o átrio. O segundo pavimento do tabernáculo do templo é o lugar santo. E o terceiro, santo do santo, ou santíssimo lugar. Então veja bem, para que o sacerdote pudesse continuar o seu serviço, trabalhando e servindo, ele precisava, antes de entrar no lugar santo, onde ficavam os outros móveis, a mesa dos pães, o candelabro, o incenso, ele precisava lavar as suas mãos e os seus pés na bacia de bronze, que era feito dos espelhos das mulheres. Não podia entrar no lugar santo sem lavar, sem se purificar. É sobre isso que Jesus está falando aqui com os seus discípulos e com Pedro. Simplesmente Jesus estava olhando lá na frente. Estava olhando à frente. Jesus estava enxergando esses discípulos e vendo-os liderando a igreja. Liderando pessoas, impactando vidas com o evangelho. Então Jesus está dizendo assim: eu vou lavar as mãos de vocês e vou lavar os pés de vocês.
Eu queria que você falasse comigo, para que a gente possa entender um pouco melhor. Diga assim: o nosso lugar de serviço e o nosso lugar de missão. De novo, o nosso lugar de serviço e o nosso lugar de missão. Pronto, irmão. Lugar de serviço, mãos. Lugar de missão, pés. Qual é o seu lugar de serviço? Seu lugar de serviço é onde tem alguém que precisa que você exerça seus dons, talentos, habilidades para abençoá-las. Seu lugar de serviço. Isso pode ser aqui dentro ou pode ser lá fora. Seu lugar de serviço. Qual é o seu lugar de missão? Seu lugar de missão é onde alguém precisa que você vá com seus pés para alcançá-la com o evangelho e discipulá-la. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que nós não podemos ir de qualquer maneira. Primeiro precisa passar pela bacia. Primeiro precisa passar pelo processo da purificação. Não dá para servir, não dá para fazer a missão sem passar pelo processo da purificação. Primeiro é purificar, depois servir e discipular. Depois liderar. Primeiro purificar, depois liderar. Diga comigo, primeiro purificar, depois liderar. O que a gente vê é o inverso disso. As pessoas estão preocupadas em fazer as coisas, e estão preocupadas em ter uma vida ativista, mas não há preocupação com a purificação. A purificação vem primeiro, depois do serviço. Pastor, então como é que eu vou ser purificado? Eu preciso de uma bacia, de uma toalha, eu só preciso lavar as minhas mãos e lavar os meus pés. Eu posso fazer isso como um ato simbólico, mas não como um ato simbólico de que eu estou lavando as suas mãos, os seus pés para te purificar, como um ato simbólico que eu sou o seu servo. Mas o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos para nos purificar, para depois então liderar. O que a gente precisa para nos purificar? Está aqui, irmão, a bacia de bronze é a palavra. E as águas da palavra é o Espírito Santo. Dá para a gente liderar sem isso? Não dá. Então o meu desejo, irmão, que você seja cada vez mais purificado por Jesus. O meu desejo é que quando você mergulhar a sua vida e a sua liderança na palavra, quando você mergulhar o seu espírito nas águas do Espírito Santo, eu desejo que você cada vez mais se santifique. E cada vez mais santo, mais Deus vai usar você, mais Deus vai usar a sua liderança, mais você vai impactar pessoas. Lidere purificado. Porque você purificado, sua liderança vai impactar as pessoas. Último lugar, último princípio. Seja exemplo no que você é e no que você faz. Seja exemplo no que você é e no que você faz. Eu chamo a sua atenção para uma expressão que eu, pelo menos até hoje, eu não consegui achar outra fala de Jesus como essa. E talvez aqui seja a única vez que Jesus vai assumir uma posição ou uma postura de destaque. Ele vai dizer: vocês me chamam de mestre. Está no versículo 13, olha aí por favor, 13. Vós me chamais mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Talvez seja a única vez,
E se você me encontrar, depois você me mostre. Eu hoje, pelo menos, não encontrei. Talvez seja a única vez que Jesus vai assumir para si uma posição de destaque. Porque Jesus nunca fez questão de assumir nenhuma posição de destaque. Quando ele curava as pessoas, ele não dizia assim: agora você vai lá e diz que eu curei. O que ele falava? Não conta nada para ninguém. Talvez seja a única vez que Jesus vai assumir uma posição de destaque. Vocês me chamam de mestre e eu sou mestre. E mestre aqui não é apenas aquele que tem conhecimento. Mestre aqui é aquele que tem seguidor. Porque nos dias de Jesus, isso é uma questão cultural e filosófica também. Alguém, para ser considerado mestre, ele tinha que ter pelo menos entre 12 a 15 seguidores. Se ele não tivesse entre 12 a 15 seguidores, ele não era considerado como mestre. Então Jesus tinha 12 seguidores. Onde ele ia, tinha 12 seguidores. Então, quando ele passava, as pessoas diziam: ele é mestre. Mas isso não foi em vão. Eles assumiram uma posição de destaque, não foi em vão. Também não foi para chamar atenção para ele. Essa frase que ele constrói: vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou, foi para chamar atenção quem ele era e o que ele tinha acabado de fazer. Vou repetir. Essa frase que ele constrói para os seus liderados não foi para chamar a atenção para si. Foi para dizer quem ele era e o que ele tinha acabado de fazer. Você não vai encontrar aqui no versículo 13 a expressão servo. Você vai encontrar a expressão mestre, ok? Amém? Amém, gente? Você não vai encontrar aqui no versículo 13 a expressão servo. Você vai encontrar a expressão mestre. Mas você vai encontrar na atitude de Jesus a definição do seu caráter. Um mestre de verdade, mas um mestre humilde. Mestre, mas um mestre humilde. Agora você vai falar: mestre de verdade, mas um mestre humilde. Líder de verdade, mas um líder, de novo, líder de verdade, mas um líder é o que ele era. E o que ele acabara de fazer? Dar exemplo do que é servir. Dar exemplo do que é servir. Então, a sua liderança foi uma liderança servidora. Quem não se preocupa em ser exemplo, guarde isso. Anota isso aí, por favor. Eu vou esperar você anotar. Anota no telefone. Ou escreve. Ou se não, depois pega com alguém que anotou. Porque eu não posso esperar muito, já deu 9h30. E a gente precisa orar. Anota isso. Quem não se preocupa em ser exemplo, ou não tem caráter, ou não tem nada para oferecer às pessoas. Vou repetir. Quem não se preocupa em ser exemplo, ou não tem caráter, ou não tem nada para oferecer às pessoas.
Eu comecei a minha fala louvando a Deus por sua vida. E eu não estou sendo aqui demagogo, eu estou sendo sincero. Eu louvo a Deus porque eu estou falando nessa noite para gente de caráter. E eu estou falando nessa noite para liderança que tem sempre alguma coisa para oferecer. Meu irmão, continua assim, continue liderando pelo exemplo. Sua liderança pelo exemplo vai impactar pessoas. Concluindo, comece hoje a focar sua liderança a partir de Jesus. Seu maior exemplo de liderança não sou eu, ainda que eu tenha que ser. Seu maior exemplo de liderança é o mesmo exemplo que eu estou buscando, Jesus. Ainda que nós tenhamos que ser exemplos, porque afinal de contas, a gente não pode rasgar o que Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Comece hoje a focar sua liderança a partir de Jesus. Ame mais, sirva mais, santifique-se mais e seja uma pessoa cada vez melhor para ser exemplo. Ame mais, sirva mais, santifique-se mais e seja cada vez mais uma pessoa melhor para cada vez mais dar exemplo. Assim seremos uma igreja impactante, de colunas de liderança impactantes. E que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você de maneira rápida, não podemos nem demorar. Chama aqui o pastor Leonardo, chamar os meus diáconos, os nossos diáconos, diáconos que estão aqui. Vem aqui à frente, por favor, bem rápido. Magavi, pode ir. Eu vou orar, nós vamos orar por você. Eu pensei em colocar aqui bacia e toalha, mas a gente ia demorar muito. Na verdade, é o que nós precisávamos fazer de maneira simbólica: pegar bacia e toalha e lavar seus pés. Mas fica como entendimento que nós estamos aqui com a bacia e toalha para te servir. Minha oração com os meus irmãos aqui por sua vida é muito simples. Nós estamos aqui, somos os teus servos. Nós somos seus servos. Simbolicamente, ou na imaginação, acabamos de despir da nossa posição de pastores e diáconos. Deixamos a cadeira e a mesa. Estamos aqui te esperando para orar por sua vida, pedindo a Deus para destravar da sua mente tudo aquilo que te impeça de ser um grande líder. Vamos orar para que haja unção do Espírito na tua vida, sabedoria, discernimento, autoridade. Seremos objetivos, porque a nossa hora já foi, mas estaremos aqui para te servir. Pastor, eu não sou líder. Quem disse que você não é? Tem um líder dentro de você, cheio de potencial. Tem um líder aí dentro de você, que Deus quer usar de maneira impactante nesse tempo. Sai do seu lugar. Estaremos aqui orando por sua vida de maneira objetiva. Não vamos nem morar, porque em outros cultos faremos a mesma coisa. Sai do seu lugar. Um desses irmãos vai orar por sua vida, vai colocar a mão na sua cabeça. Tem a bacia e tem a toalha. Tem muita coisa que vai ser destravada da sua mente hoje. Tem muita coisa que vai sair de dentro de você hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Nos dê uma liderança forte, Deus. Nos dê uma liderança forte, Senhor. Nos prepara para servir-te com unção e graça. Nos encha da tua autoridade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.